Vou colocar a Basília na conversa agora, porque tem uma informação que chega que o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, diz que diante da pandemia, servidores públicos vão cometer erros, mas não poderão ser punidos. Que história é essa, Basília? Eu conversei agora pela manhã com o ministro, né, e ele explicou o seguinte, é que saiu uma medida provisória, um texto no Diário Oficial da União, flexibilizando a punição de agentes públicos que tomam alguma decisão, assinam aí decisões erradas durante essa fase de pandemia. Ou seja, compra indevida de máscaras, de respiradores, indevida no sentido comprou mais, comprou menos, entrou aí numa licitação superfaturada, por exemplo. Bom, cometeu algum erro por conta da pandemia pensando em proteger a população, em atender, né, os serviços públicos, mas aí acabou cometendo esse erro. Esse servidor público não vai ser punido. De acordo com o texto que começou a vigorar a partir de hoje, assinado aí pelo presidente Jair Bolsonaro e também o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, somente haverá punição se ficar configurada a intenção do servidor em errar, né, em causar um dano para os cofres públicos, por exemplo, ou para a administração pública. Então, se o ato errado desse servidor gerou um erro grosseiro, ele será punido. Se houve intenção, ele será punido. Se houve um conluio, ele se uniu com, quem sabe, com o dono da empresa que vendeu essa máscara, esse respirador, ele também poderá ser alvo de um processo administrativo. Mas, se não ficar configurada essa intenção ou esse erro grosseiro, haverá então uma flexibilização da punição. Isso não irá ocorrer em relação a esse servidor. E aí, nessa entrevista, daqui a pouco, quem está acompanhando a CNN poderá ler também lá no site da nossa emissora, o ministro Wagner Rosário cita como exemplo, Gotino, o pagamento desse coronavírus, do Corona Voucher neste momento de pandemia. E que vários desses pagamentos feitos pela Caixa Econômica Federal estão sendo feitos, às vezes, sem planejamento ou indo para as mãos de pessoas que nem deveriam receber. Há pouco tempo, a gente noticiou aí que na lista de beneficiários há funcionários públicos, militares, por exemplo, que não se enquadram aí nos critérios daqueles que necessitam do Corona Voucher. Essas pessoas não serão punidas. Inclusive, 70 mil militares vão ter que devolver o valor que receberam indevidamente desse benefício do governo, desse auxílio de R$ 600. O Tribunal de Contas da União já solicitou a investigação, Elisa.